Então, bom, gente, a APC desse mês, a gente vai trabalhar equação modular, função modular. Então, eu vou tentar abrir o material com vocês para a gente conversar um pouquinho. Então, gente, ó, primeira parte ali da APC é sobre equação modular. Então, tá escrito ali, ó, módulo ou valor absoluto de um número está associado à sua distância do ponto de origem, que é o ponto zero. Aí tem um exemplo ali do mais 4 e o menos 4. O que acontece ali? Ó? O módulo de mais 4 e menos 4 é 4. O módulo é basicamente um número sem sinal, porque ele está indicando a distância daquele número na reta numérica, do ponto zero até eu chegar naquele número, quantas unidades eu vou percorrer. Então, por isso que o módulo de mais 4 e menos 4 é 4. Então, lá embaixo está dizendo o seguinte, ó. Percebemos que a distância entre os números é a mesma. Desta forma, dizemos que o valor absoluto dos números menos 4 e mais 4, indicados por... Aí, quando a gente vai falar de módulo, a gente sempre coloca uma barra e o número no meio, né? Então, sempre que tiver uma barra em volta do número, quer dizer que simboliza módulo. Então, o módulo de menos 4 e mais 4 será 4, que é a distância do ponto zero até determinado ponto da reta. Aí, continuando. O módulo ou valor absoluto de um número x pode ser indicado pelo próprio x, se x é positivo ou nulo, e o simétrico de x, se x é negativo. Aí, observe a conclusão geral. Então, ó, a gente tem duas possibilidades ali para x, que está indicado na partezinha verde. Então, ó, o módulo de x, ele pode ser, se o x for positivo, o x pode ser igual a zero ou maior do que zero. Essa é uma possibilidade. Se o x for negativo, então x ele tem que ser menor do que zero. É isso que está falando ali. Porque o que acontece ali? X é um valor desconhecido. E como a gente está... o módulo ele se refere à distância, né, que a gente está percorrendo, e a gente acabou de ver ó, que mais 4 e menos 4, o valor do módulo é o mesmo, a gente tem que levar em consideração isso, ó, porque o x ele pode simbolizar qualquer valor aqui nesse exemplo. Então, tanto se o x, no caso, assumisse o valor de 4 ou menos 4, né, deixa eu botar aqui, mais 4 ou menos 4, o módulo seria o mesmo, porque a distância é a mesma. Seriam 4 unidades. Então, a gente tem que pensar nessa consideração aqui, ó, quando a gente está trabalhando com o x. Porque o x ele pode adotar um valor acima de zero, ou igual a zero, que seria um valor positivo, que no caso seria o mais 4, ou ele pode adotar um valor negativo, que seria abaixo de zero, que é o menos 4. Então, a gente tem que levar em consideração esse detalhe, porque ó, o módulo dos dois é o mesmo. Tanto desse como desse, o módulo é 4. É isso que está falando aquela propriedade ali. Aí embaixo ele colocou alguns exemplos. Ó. O módulo de mais 3 é 3 e o módulo de menos 3 é 3. Basicamente é o que eu falei no começo. É o número sem sinal. É a distância que a gente vai percorrer do ponto zero até a gente chegar naquele determinado ponto. Então, ó, o módulo de mais 10 e menos 10 é 10. Aí lá na letra C a gente tem ó, um módulo de x menos 4. Deixa eu só descer um pouquinho aqui para eu poder ver. Tá. Então, ó, a gente tem um módulo de x menos 4. Deixa eu apagar aqui do lado. Então, ó, módulo de x menos 4. Aí a gente tem que pensar naquele verdinho lá em cima, que estava dando uma anotação para a gente. Como tem um x, a gente tem que pensar em duas possibilidades. Se o x ele assumir um valor igual ou acima de zero, e se o x ele adotar um valor abaixo de zero, que seria um valor negativo. Lembra que o módulo é o mesmo, de números que teoricamente são opostos, né? Que nem o mais 4 menos 4, ou mais 50 e menos 50. Se eu botar eles dentro de um módulo, o valor é o mesmo. Então a gente tem que pensar nisso também. Então, por exemplo, ali, ó, se x menos 4 adotar um valor igual ou acima de zero, como é que ficaria? Aí, nesse caso, a gente tem uma restrição, porque a gente não tem só o x, a gente tem um número junto, que seria o menos 4.
Então, para o x adotar um valor positivo aqui, ou igual a zero, a gente lembraria de ir na equação, pega esse menos 4 e passa para cá, ele fica positivo. Então, para esse módulo, como eu tenho um x aqui, ele adotar um valor positivo, ou nulo, que seria o zero, o x ele tem que valer de 4 para cima, porque ó, 4 menos 4 dá zero, beleza. Ou 5, 5 menos 4 dá 1, porque essa seria aquela primeira possibilidade daquele retângulo verde que a gente viu agorinha, que seria quando o x adota um valor positivo. Aí a gente tem a outra possibilidade, que é quando o x adota um valor negativo, abaixo de zero, que está lá naquele quadrinho verde também. Então, ó, seria x menos 4 menor do que zero, certo? Então, ó, o que aconteceria aqui? A gente mandaria o x para lá, ó. Então, x para lá não, perdão, 4. Então, menos 4 vai para lá, mais 4. Isso aqui é um pouquinho de inequação. Então, o que está dizendo aqui, ó? Para o x adotar um valor abaixo de zero, eu tenho que pegar valores menores que 4. Quem que é menor que 4? Vamos pegar o 3, por exemplo. Se eu pegar mais 3 e menos 4, aqui dentro daria menos 1. Então, quando tiver um número e uma letra, basicamente essas duas possibilidades que a gente tem, que é o que está falando ali no exercício, no exemplo. Então, eu vou continuar baixando aqui, que basicamente é o que eu acabei de falar aqui, essa linha, né? Aí agora eu vou para equações modulares. Então, ó, o que é equação modular? Chamamos de equação modular as equações em que aparecem módulos de expressões que contêm uma incógnita. Ele dá uns exemplos ali. Então, a equação modular é toda vez que eu tenho uma variável, uma letra, né, dentro de um módulo. Então, toda vez que eu tiver pode ser x, y, z, qualquer letra. Se tiver uma letra dentro de um módulo, significa que eu não sei o valor dela. Então, eu chamo aquilo lá de equação modular. Lembrando que tem que ter o módulo, né? Tem que ter o sinal de igual, porque é equação. Então, eu estou igualando aquele módulo a alguma coisa. Então, equação modular tem que ter o sinal de igual, né? A igualdade entre os dois termos, e um desses termos tem que ser um módulo, com uma variável lá dentro. Aí ele deu um exemplo ali, ó. Módulo de x é igual a 7. Aí módulo de x mais 6 é igual a x mais 6. Aí módulo de x menos 3 mais 4x é igual a 7. Aí módulo de x mais 2 é igual a 4. Então, todas aquelas ali são equações modulares. Por quê? Porque tem um módulo, tem uma variável lá dentro, que é o x, em cada uma das 4, e eu tenho um sinal de igual. Então, eu estou igualando dois termos ali. Então, eu chamo aqueles 4 exemplos de equações modulares. Aí, lá embaixo, a gente vai resolver cada uma delas. Então, voltando aqui, ó, equação modular. Tem essa propriedade aqui, ó. Eu tenho um módulo que eu vou chamar de A e eu tenho o B. Isso aqui é uma equação modular. Como é que eu faço para resolver? Lembram que lá naquele quadro verde, a gente tem aquelas duas variações, quando eu tenho uma letra aqui dentro. Se o x adotar um valor positivo ou nulo, ou um valor negativo. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar o módulo, que estaria aqui, né? A gente vai tirar do módulo os termos que estão aqui e igualar a B. Simplesmente é o que está aqui. Depois, ó, a gente tem as duas possibilidades. A gente vai pegar o valor que está aqui dentro do módulo, tirar daqui, e fazer com menos B, que é o que está ali nos exemplos. Então, o primeiro exemplo que estava lá, ó, é x mais 2, dentro de um módulo, né, igual a 4. Então, ó, esse x mais 2 seria o meu A aqui, ó. E esse 4 seria o meu B. Para eu resolver isso aqui, ó, eu vou seguir essa anotação que eu deixei aqui, ó. É bem simplesinha. Então, eu vou tirar do módulo o A e igualar com o B. Então, ficaria x mais 2 igual a 4. Então, ó, x mais 2 igual a 4. Resolve normal. Então, ó, x é igual a 4 menos 2. X é igual a 2. Beleza. Agora eu vou para o outro lado, que eu tenho a possibilidade do x adotar um valor negativo. Então, ó, x mais 2 é o meu A, menos o meu B. Quem que é o meu B? O 4. Então, ficaria menos 4. Agora eu resolvo aqui normalmente. Então, ó, x é igual a menos 4 e menos 2.
x é igual a menos 6. Então, as minhas duas possíveis soluções para esse primeiro aqui, ó, deixa eu apagar aqui. As minhas duas primeiras soluções para esse primeiro módulo seriam essas. Porque, ó, pega esse valor e joga aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, 2. 2 mais 2 não dá 4 positivo? Qual que é o módulo de 4 positivo? 4. É um número sem sinal. Agora vamos testar com menos 6. Menos 6 mais 2. Ó, menos 6 mais 2 dá menos 4. Qual que é o módulo de menos 4? 4. Então, ó, as minhas duas possíveis respostas, que corresponde àquele quadrinho verde lá no começo. Que eu tenho sempre que pensar se o x pode ser um valor positivo, ou nulo, ou negativo. Então, ó, o x pode ser positivo ou nulo aqui, nessa possibilidade. E aqui, ele adotou um valor negativo, que satisfaz a equação. Ó. Então, achei um valor negativo que faz com que aqui dentro do módulo o resultado seja 4. E também achei um valor positivo que faz com que o módulo resulte, que é o que está formando na equação. Então, se vocês conseguirem compreender essa propriedadezinha aqui, fica bem tranquilo. Então, esse é o primeiro exemplo, beleza? Eu vou passar para o segundo exemplo agora. Deixa eu apagar aqui. No segundo exemplo, eu vou ter... Deixa eu ver aqui. No segundo exemplo, eu vou ter módulo de 4x menos 8 igual a x mais 1. Beleza. Eu vou aplicar a propriedade agora, igual eu estava fazendo. Então, ó, esse aqui é o meu A, esse é o meu B. Então, a primeira parte, eu vou pegar o A e tirar do módulo, e vou pegar o B e trazer para cá. Que essa seria a possibilidade do x adotar um valor ou nulo ou positivo para satisfazer essa igualdade aqui. Então, é só pegar do jeito que está ali sem o módulo. Então, 4x menos 8 é igual a x mais 1. Agora, vamos resolver aqui, ó. 4x menos x é igual a 1 mais 8. Então, deu 3x, que é igual a 9. Então, x é igual a 9 sobre 3. X é igual a 3. Ok. Agora eu vou partir para o outro lado. Se o x adotasse um valor negativo. Então, eu vou pegar o módulo, trazer para cá, sem o sinal, né? Trazer o conteúdo do módulo para cá. E vou pegar esses aqui, ó, e transformar em negativo. Então, ficaria, ó, 4x menos 8, que é igual a menos. Então, tudo que pertence a B, eu vou inverter o sinal. Então, ó, ficaria 4x menos 8, que é igual a menos x e menos 1. Que essa é a possibilidade de o x adotar um valor negativo. Agora, vamos resolver também, ó. Então, ó, 4x mais x é igual a menos 1 mais 8. 4 mais 1 dá 5. 8 menos 1 dá 7. Então, aqui, ó, x é igual a 7 quintos. Então, agora a gente tem que ver as possibilidades e trazer para cá, para ver se as duas sentenças aqui, se o primeiro ou o segundo membro, vão ficar devidamente iguais, né? Uma formação conformar a outra. Então, se eu colocar o 3 aqui no lugar do x, eu ficaria, ó, com 4 vezes 3, que dá 12, menos 8, que é igual a 3 mais 1. 12 menos 8 é 4. Então, ficaria módulo de 4. 3 mais 1 é 4. Então, aqui ele está falando que o módulo de 4 é 4. E realmente é. Então, essa aqui é uma solução aceitável. Agora, vamos partir se o x adotar um valor negativo. Se vai acontecer a mesma coisa. Vamos ver aqui. Deixa eu só separar aqui. O x agora ele vai adotar o valor, ó, de 7 quintos. Então, ó, vai ficar 4 vezes 7 quintos menos 8. Aí 7 quintos mais 1. Essa parte que eu estou fazendo aqui, ó, ela não faz parte da resolução. É só para eu confirmar se as minhas respostas elas são satisfatórias, tá?
A gente acabou de ver que o 3 aqui, ele satisfaz a equação modular, agora eu só estou verificando se o 7/5 também faz parte. Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse lado vai ficar 12/5. E aqui, 7 vezes 4 é 28. Aqui ficaria 40 menos 28. Daria 12 também. Então, ó, aqui eu fiz meio direto, tá? Então, como aqui era 4 e 7, 4 vezes 7, 28, então 28/5. Já tirei minha MC, já juntei com menos 8, deu 2/5. E aqui a mesma coisa, do mesmo lado aqui, ó. Do outro lado, quer dizer. Então, ó, tirei minha MC, já juntei um com o outro, deu 12/5. Então, ó, módulo de 12/5 é igual a 12/5. Tá certo? Tá. Então, o x ele pode adotar tanto um valor positivo como negativo, que ele vai satisfazer, ó, a equação modular. Esse é o exemplo 2. Agora vamos para o exemplo 3. O exemplo 3, ó, eu tenho x mais 1 e x menos 3. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho o módulo de x mais 1, que é igual ao módulo de x menos 3. Certo? Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Então, gente, ó, mesma coisa. Esse é o nosso A e esse é o nosso B. Vamos pegar as informações e trazer para cá e aplicar na propriedade. Então, aqui é só pegar os dois do jeito que eles estão aqui. Então, x mais 1 é igual a x menos 3. E resolver. Então, ó, x menos x é igual a menos 3 e menos 1. Aqui vai dar 0x e aqui vai dar menos 4. Então, aqui ó, eu já tenho uma solução impossível. Por quê? Porque ó, é 0x. Não tem nenhum número que multiplicando por 0 dê menos 4. Então, por isso que na apostila também está falando que essa parte é impossível. Certo? Então, provavelmente, o x ele é um valor negativo para fazer com que os dois termos sejam iguais. Porque a gente está numa equação, então tem uma igualdade aqui, e ela é modular porque a gente tem um módulo com uma variável. Então, nesse exemplo, o nosso x ele é negativo. A gente vai aplicar aqui a propriedade B. O nosso A a gente vai manter, só vai tirar do módulo, x mais 1. E quando chegar em B, a gente vai fazer ele negativo. Então, tudo que tiver em B, eu vou trocar o sinal. Então, aqui vai ficar x mais 1, menos x, né? E mais 3. Agora, vamos resolver. Então, x estava menos, passa para cá mais. Estava mais, passa para lá, menos. Então, 2x é igual a 2. Se eu dividir 2 por 2, eu acabo achando 1 como resposta. Então, ó, vamos trazer para cá. O x vai adotar o valor de 1. Se eu colocar o 1 aqui dentro, ó, 1 mais 1, daria 2. E do outro lado, ó, 1 menos 3, daria menos 2. Qual que é o módulo de 2? É 2. E qual que é o módulo de menos 2? Também é 2. Então, ó, ele está falando que esses dois módulos são iguais, dá a mesma resposta. Está certo? Sim, porque a gente viu lá no começo. Tanto o número negativo como o positivo, se eles forem o mesmo número, no caso, né, só que com sinal trocado, eles têm a mesma posição, a mesma distância, né, a partir do ponto zero. Então, por isso que o módulo acaba sendo igual. Então, isso aqui está certo. Beleza? Aí a gente vai lá para o exemplo 4. Então, esse exemplo 3 aqui, ó, só tem uma solução viável, que é essa. Essa aqui não dá para fazer. Então, essa solução a gente descarta. Aí, o último exemplo aqui, ó, é x ao quadrado menos 5x mais 6 dentro de um módulo. Então, vamos lá.
x ao quadrado menos 5x mais 6, opa, igual a 2. Isso. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa nas outras. Vamos aplicar a propriedade. Então, na primeira parte, do jeito que está aqui, a gente vai trazer. Só vai tirar isso aqui do módulo. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a 2. Então, para resolver isso aqui, ó, que é das APCs anteriores, tem que igualar a zero primeiro. Então, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 2 igual a zero. Então, x ao quadrado menos 5x mais 4, que é igual a zero. Beleza. Meu A é 1, meu B é menos 5 e o meu C é 4. Então, isso aqui que vai me nortear para fazer a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá para a fórmula. Calcular o discriminante primeiro, ó. Então, seria ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Aqui vai dar 25. E esses 3, se eu multiplicar eles, vai ficar menos 16. Então, aqui, ó, 25 menos 16 deu 9. Beleza, deu um valor positivo e acima de zero. Quer dizer o quê? Que se eu fizer a fórmula de Bhaskara, eu vou achar duas raízes diferentes. Então, dá para continuar a fórmula. Vamos continuar. Então, ó, vou apagar aqui, tá? Por causa do espaço. Menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Então, ó, é menos 5 mais ou menos a raiz de 9 dividido por 2 vezes 1. Então, acabaria ficando, ó, mais 5 mais ou menos 3 sobre 2. Aí vai abrir duas possibilidades por causa desse mais ou menos aqui. Então, 5 mais 3 daria 8. 8 dividido por 2, 4. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Tá, 4 e 1. Eu vou deixar anotado aqui por causa do espaço. Mas beleza. Vamos deixar anotado aqui, depois a gente verifica. 4 e 1. Agora, ó, tudo isso a gente fez para essa primeira parte. Agora a gente vai fazer com a outra parte, com a possibilidade de ser negativo aqui, o B. Então, ó, o módulo de A vai permanecer, a gente só, o conteúdo, né? A gente só vai tirar o sinal do módulo. E esse B vai ser negativo. Então, tudo que pertencer a B aqui na propriedade, a gente vai deixar como negativo. Então, ficaria menos 2. Tá. Vai dar Bhaskara também, mas vamos resolver. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 e mais 2 é igual a zero. X ao quadrado menos 5x mais 8 é igual a zero. Beleza. Meu A é 1, meu B é menos 5 e o meu C, ele é mais 8. Agora vamos jogar no discriminante, né, que é o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 8. Então, ó, 5 ao quadrado é 25. Se eu multiplicar esses 3 aqui, eu vou ficar com menos 32. Então, o delta, ele deu menos 7. Tá. O que acontece? O delta deu um valor negativo, então não tem solução real para a gente aqui. A gente, no caso, entraria em outro conjunto que vocês não vão aprender agora. Então a gente vai parar por aqui. Aí o que acontece quando o delta dá negativo? Só para recapitular. Quando eu vou fazer o gráfico dessa equação, a minha parábola, ela fica, ó, voando. Ela não corta nem o eixo x e nem o eixo y no plano cartesiano. Então, ó, aqui a gente não tem solução real para essa parte aqui. Então, a gente pode descartar ela.
Aí agora só vamos verificar se o 1 e o 4, eles vão satisfazer aqui, ó, essa equação modular. Então, primeiro eu vou fazer com 1. Seria, ó, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Tudo isso tem que dar 2. 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 vai dar menos 5, mais 6, igual a 2. Tá. Aqui, ó, menos 5 e mais 1 vai dar menos 4. Menos 4 e mais 6 vai dar mais 2. Então, aqui ficou assim, ó. O módulo de mais 2 é 2? Sim. Então, com 1 funciona. É uma solução viável. Depois, a gente vai testar com 4. Vou fazer aqui embaixo. Então, onde tiver x, a gente vai pôr 4. 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. E vai verificar se as informações vão bater. Então, ó, 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 5 é 20. Então, ó, se eu somar 16 com 6, dá 22. 22 menos 20 vai sobrar mais 2. Aí, novamente, ó, ficou mais 2. Então, está perguntando de novo, o módulo de mais 2 é 2? E é, porque a gente viu lá no começo. Quando acontece isso aqui, ó, o módulo é o quê? É a distância que eu estou percorrendo do ponto zero até chegar em mais 2. Ou seja, 2. 2 unidades, que é um número sem o sinal. Então, a minha solução para essa equação modular é 1 e 4. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora só ficou os exercícios, né? E a pesquisa que ele pediu, né? Deu para entender mais ou menos? Sim. Então, porque eu estava dando uma lida no material, eu particularmente achei um pouquinho confuso na visão do aluno para entender. Por isso que eu trouxe essa propriedade aqui, porque acho que fica bem mais simples. Eu não sei se vocês já começaram a fazer. Essa última, assim, ela é um pouco confusa. É porque ela tem, porque envolve a equação do segundo grau, né? Mas é que nem eu falei, essa parte daqui é só para uma verificação, tá? Não tem obrigatoriedade de fazer. Porque o cálculo mesmo se encerraria ali no 1 e 4, e quando a gente viu aqui que o delta ia dar menos 7. Então, naquela parte ali do delta menos 7, não sei se a aluna está aqui, mas, por exemplo, ó, quando o delta deu menos 7, aí eu posso colocar elemento vazio, que a gente discutiu numa aula anterior. Porque a gente não tem solução dentro do conjunto real, que é o que a gente está trabalhando.